Estamos de volta no nosso curso de capacitação para o serviço cristão, na nossa matéria de escatologia. Queremos louvar a Deus por estarmos aqui nessa oportunidade. Eu, pastor Gildean Lima Almeida, estamos aqui na nossa segunda aula, no capítulo 2 de escatologia, e nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja, na continuidade da nossa aula. Quero chamar a atenção para a leitura da palavra de Deus em Tito, no capítulo 2 e no versículo de número 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E Marcos, capítulo de número 13, verso 35 e 36. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Maravilha. Queremos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Pai, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça. Estamos aqui iniciando o capítulo 2, na nossa matéria de escatologia. Nos dá visão, graça, para que não só a minha pessoa ministrando esta matéria, mas que todos os nossos alunos do curso de capacitação sejam instrumentos de graça e possam ter um aprendizado bem mais abrangente para a honra e glória do teu nome. Que haja edificação e que haja despertado o teu espírito para a glória de Deus. Deus abençoe. Vamos lá na nossa matéria do capítulo 2, continuando a matéria de escatologia. O arrebatamento da igreja. O rapto da igreja. Quando ocorrerá? Nós temos aqui no começo dos sinais, muita gente acha que todos os sinais preditos para a vinda de Jesus devem ocorrer primeiro. Mas em relação à nossa redenção no rapto, as palavras de Jesus são muito claras. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Essa versão é a versão NVI, Lucas capítulo 21, verso 8. Quando ocorrerá? A qualquer momento. Portanto, vigie. É muito importante que nós vigiemos. Vigie porque vocês não sabem, utilizando já essa versão na NVI, que diz assim: quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Na primeira fase da vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra. Ele estará nos ares ou nas nuvens. A palavra arrebatamento no grego quer dizer harpazo. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte. E os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento. O arrebatamento, o rapto da igreja, é um fato escriturístico incontestável na teologia pentecostal. Isso ocorre e diz respeito, concerne somente a igreja que está esperando em oração e súplica. Depois da revelação pessoal de Jesus Cristo, olha só, isso refere-se a Israel e demais nações. Na primeira fase, haverá segredo. Na segunda, será uma manifestação pública da parte de nosso Deus. Segundo as doutrinas pentecostais, cremos que o arrebatamento é pré-tribulacional e envolve vários fatores que são muito importantes. Então, nós temos aqui a ressurreição dos mortos em Cristo. O arrebatamento ocorrerá
Primeiro, no momento do arrebatamento, os mortos em Cristo serão ressuscitados. E todos aqueles que morrerem em Cristo, e os que morreram pela fé, na esperança do Messias, como por exemplo, os que morreram, mas não negaram sua fé na chamada Santa Inquisição, os que morreram na noite de São Bartolomeu na França, os que morreram no Coliseu de Roma, aqueles que foram queimados vivos e não negaram a fé em Cristo, os mártires do cristianismo, como Policarpo, Estevão e tantos outros, por que não citar os nossos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingre e tantos outros homens de Deus que já descansam no Senhor. Esses, sem dúvida alguma, terão a primazia, receberão o grito. Se nós estivermos nessa época ou nesse tempo, nessas condições, também ouviremos o clamor ou grito, e os mortos certamente ressuscitarão. Forma de interpretação, nós cremos que Jesus virá para ressuscitar todos aqueles que estão aguardando este momento no paraíso. A transformação, na sequência, dos crentes vivos em Cristo. Os corpos serão transformados, enquanto que no arrebatamento, ou seja, os mortos serão ressuscitados, na sequência, e eles subirão, na sequência, os vivos, seus corpos serão transformados e juntos encontrarão o Senhor nos ares. Apesar dos mortos em Cristo terem a primazia, não chegarão primeiro no céu. Cristo vai nos dar essa oportunidade de nós chegarmos juntos para a honra e glória do seu nome. O arrebatamento envolve pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Há muitos que acham ou que creem que no arrebatamento cada crente terá um anjo em particular para conduzi-lo à presença de Cristo. Meus amados, a Escritura é muito clara. O mesmo Senhor, a palavra de ordem virá da parte do Senhor. E haverá, sem dúvida alguma, a participação do arcanjo Miguel. E temos aqui 3 fatos que acompanharão Jesus no momento do arrebatamento: o alarido, a voz de arcanjo, do arcanjo Miguel, e a trombeta de Deus. Jesus terá esse cuidado especial para vir buscar pessoalmente a sua igreja. Glória a Deus, e essa é a nossa expectativa, e a igreja vai dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito importante. Quem será arrebatado? Nós temos aqui a ressurreição dos mortos. Teremos a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Cristo virá para buscar o seu povo, aqueles que aguardam a sua vinda, de maneira que esses terão a primazia dos que dormem. Olha só, na ressurreição participarão da primeira ressurreição. A segunda ressurreição já não é a ressurreição para os salvos, mas a ressurreição para os ímpios. E essa ressurreição não acontecerá no mesmo período do arrebatamento dos salvos, mas sim para os ímpios após o milênio. Isso vai acontecer muito tempo depois. Então, haverá esse encontro com o Senhor nos ares. E nós temos aqui 3 elementos que são essenciais. Esses elementos são elementos que nós cremos que são fundamentais aqui para a nossa forma de crer. Elemento surpresa, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Portanto, vigiai e orai, ficai atentos e de sobreaviso. Invisibilidade. O arrebatamento será invisível para o mundo. Portanto, o mundo não ouvirá a voz do arcanjo e nem a trombeta de Deus. Será de maneira invisível. O mundo não terá conhecimento, somente os salvos em Cristo participarão do arrebatamento.
A velocidade, no momento, no abrir e fechar de olhos. Olha só, o arrebatamento acontecerá desta forma. No momento, no abrir e fechar de olhos. É algo ultra e mega e ultra rápido. Algo que nós não somos capazes de dimensionar. Será, então, a manifestação para o arrebatamento, tanto para a ressurreição dos que estão mortos, como para a transformação dos que estão vivos. E a igreja do Senhor participará daquele momento especial. Assim como o relâmpago se mostra no ocidente, e vai do oriente, vai até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A igreja arrebatada se encontrará os mortos em Cristo ressuscitados e os vivos em Cristo transformados em corpos gloriosos. Então, encontrarão o Senhor nos ares. Aí, meus amados, teremos um momento especial, a participação do tribunal de Cristo e os seus galardões. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos os crentes que comparecerem a este tribunal não terão dificuldades, porque não é um tribunal para julgamento, mas um tribunal para tratar, não é um tribunal para o juízo final, mas um tribunal para tratar da distribuição de galardões. É algo que certamente será maravilhoso para todos os santos em Cristo Jesus. Neste tribunal, todos os fiéis de Cristo, em Cristo, serão galardoados com justiça. Cada um receberá segundo o que tiver feito, né? Não, esse tribunal será um tribunal de bênçãos, porque quando se fala em tribunal, todos já ficam assustados, que vai acontecer. Esse tribunal é diferente, é para distribuição de galardão. O julgamento é para galardoar. E quando se dará esse julgamento? Então, o julgamento será logo após o arrebatamento da igreja. Haverá o encontro com o Senhor Jesus nos ares e será instalado o tribunal de Cristo. O Salvador voltará e trará o seu galardão consigo. Portanto, o tribunal será nos ares. Naquele dia, aquele grande dia, todos os crentes que permanecerão fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Como é que está a sua expectativa para esse dia glorioso? Maravilha, glória a Deus. Vamos vigiar e orar. Vigiar, porque nós participaremos desse momento da distribuição dos galardões. Quem será o juiz? O juiz será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele será aquele que estará fazendo um julgamento com justiça e com equidade. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a precisão do julgamento. Aí nós temos a questão das obras dos crentes, que elas serão julgadas. Elas são avaliadas em ouro, pratas e pedras preciosas. Então, nesse caso, essas são obras que crescem, obras que aumentam, obras de produtividade. Essas obras, sem dúvida, apontam para a glória de Deus, porque nós temos o ouro, que simboliza aquilo que procede de Deus. A prata é o símbolo de redenção. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo. Então, todo crente que estiver nessa prática, fazendo a vontade de Deus, representando aqui a bem na terra, a redenção, a sua salvação em Cristo, sem dúvida alguma, com a manifestação do Espírito de Deus na sua vida, as suas obras serão destacadas na condição de ouro, prata e pedras preciosas. Porém, nós temos as obras que perecerão, que é comparada a nível de madeira, feno e palha. Então, há muitas interpretações e muita avaliação nessa questão.
na distribuição dos galardões, não haverá uma seguinte interrogação. Alguém está vendo, quem está recebendo, e diga, fulano poderia ter recebido muito mais e recebeu. Não, certamente isso não acontecerá, porque essa praxe da questão do crivo do Senhor, no julgamento com equidade, todo crente que se apresentar na presença do Senhor terá a certeza e a convicção de que ele está recebendo o seu justo galardão. Portanto, meus irmãos, trabalhem para que as suas obras não cheguem na condição de madeira, material perecível, feno, ainda pior, palha, nem se fala. Então, vamos tomar muito cuidado, porque haverá uma prestação de contas e nós temos que chegar na presença do Senhor com a nossa mordomia e com o nosso serviço ao Senhor, sempre em conformidade com a palavra e fazendo aquilo que agrada à vontade de Deus. Depois do julgamento, da distribuição dos galardões, nós temos aqui as bodas do Cordeiro. Maravilha! É um momento, meus irmãos, todo especial. Alegremos-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, após galardoar seus servos fiéis no seu tribunal. Jesus conduzirá a igreja a mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Será um encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e sua igreja amada. Todos os salvos em Cristo irão participar das bodas. Olha, que maravilha! Uma imagem ilustrativa que é o encontro do noivo com a noiva, do Senhor com a sua amada e querida igreja. E na sequência, a grande ceia, aonde estaremos participando das bodas do Cordeiro. O apóstolo João escreve no livro de Apocalipse esta mensagem: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O cumprimento dessa bem-aventurança se dá exatamente no advento das bodas do Cordeiro. Nessas bodas do Cordeiro, os crentes foram plenamente adornados de atos de justiça, pois já estiveram diante do tribunal de Cristo. Foram ressuscitados e transformados e levados ao céu. Assim como temos um momento de intimidade com Cristo, por intermédio da comunhão da ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro é o momento mais íntimo de Cristo com a sua igreja. É o tempo de refrigério, de glória, de graça e de alegria. Maravilha, que expectativa, que algo gostoso de você estar relembrando e rememorando esses acontecimentos que hão de acontecerem com a igreja do Senhor. É motivo de grande expectativa por aqueles que servem o Senhor, leem a sua palavra e aguardam o bem-aventurado e maravilhoso dia do arrebatamento, da distribuição dos galardões e das bodas do Cordeiro, que será algo maravilhoso. A igreja, a noiva de Cristo. As características da noiva de Cristo: ela é fiel, ela é santa, ela só pertence a Cristo e não dá lugar ao mundo. Só espera pelo seu noivo continuamente. É perfeita, adora a Deus e proclama a mensagem do noivo. A igreja, a noiva de Cristo, tem essas características. E certamente você está em uma igreja que tem esse sentimento, essa expectativa e nutre. Todas as vezes que fala da vinda de Cristo, do encontro da igreja com o Senhor, da participação da noiva com o noivo, lá nas bodas do Cordeiro, certamente isso é algo magnífico e maravilhoso, digno de despertamento diário para todos aqueles que servem ao Senhor. Porque nós estaremos assentados à mesa do Rei. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão os fiéis da igreja num só grupo para assentar-se à mesa do Rei. E estaremos aonde, meus irmãos? Na sala do banquete.
nós temos aqui, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Neste caso, os convidados de Cristo. Esses convidados já foram arrebatados, já passaram pelo tribunal de Cristo e agora chegou o momento mais especial, a sala do banquete para cumprir a palavra do Mestre Jesus que disse, desejei muito cear convosco até que se cumpra no reino de meu Pai. Maravilha é uma promessa para todos aqueles que permanecerem fiéis. Meus amados, este é o momento maravilhoso. Porém, como nós cremos que a igreja será arrebatada antes dos acontecimentos da grande tribulação, então, enquanto a igreja estará sendo arrebatada, participará da distribuição dos galardões, e também a noiva de Cristo participará das bodas. Muito importante isso, acontecerá algo terrível na terra, a grande tribulação. Essas imagens, elas são fortes, são imagens ilustrativas que necessariamente não representam a realidade. Nós não sabemos se será desta maneira, mas só para ilustrar melhor para os irmãos ficarem conscientes de que algo terrível vai acontecer. Então, a grande tribulação não será algo fácil de suportar. O que é a grande tribulação? Porque a própria palavra diz assim, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do fim do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A grande tribulação, ela é, sem dúvida, um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Este período de aflição e angústia terá duração de 7 anos, que nós lemos lá em Daniel 9:27, que é as semanas de anos. Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Então, a grande tribulação terá a sua movimentação após o arrebatamento da igreja. Quando ocorrerá? Torna-se importante para nós, meus amados, que estudamos as Escrituras, ter em mente a posição da igreja, do Espírito Santo e de Israel neste momento, dos gentios e também dos remanescentes. Devemos ter em mente que esta expressão grande tribulação, que é usada nas Escrituras e empregada pelos estudiosos de escatologia, refere-se a um período de 7 anos de dor e sofrimento sem precedentes na história da humanidade, que terá seu lugar logo após o arrebatamento da igreja. Aí, aquela grande pergunta que não quer calar, que muitos fazem, a igreja passará pela grande tribulação? É preciso ressaltar que a igreja não é um prédio. Se for a igreja constatado como prédio, tudo bem. Vamos entender que até pode passar por isso aí. Mas a igreja de Cristo, ela é uma comunidade dos salvos. Então, igreja, vamos diferenciar a igreja como o corpo de Cristo, de edifícios, de prédios, de construções. Então, a igreja de Cristo, a palavra de Deus afirma que esta comunidade não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10, Apocalipse 3:10, Isaías 57, verso 1. Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor. O Senhor virá buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, a igreja de Cristo estará já na sua trajetória, gozando do tribunal, da distribuição dos galardões e das bodas do Cordeiro, enquanto que a grande tribulação começa na terra. Como começa a grande tribulação? Com a manifestação do anticristo. Durante o período da grande tribulação, que durará 7 anos de intensa perseguição, angústias jamais vistas, a trindade satânica estará em pleno exercício e vigor. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar, ou dos povos. O espírito dele já está no mundo. Ou seja, o anticristo fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome,
e um número. Esse número é 666. Quem não tiver essa marca será morto. E não poderá, evidentemente, comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado. Então, o anticristo vai apertar de uma maneira terrível. Primeiro, os seus hábitos serão hábitos triunfantes na área da política. Será um líder influente com um governo único. O anticristo se manifestará dessa forma. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da comunidade europeia, que exatamente conta hoje em cerca de 28 Estados-nações, ou Estados-membros. Os 10 chifres da besta de Apocalipse indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo, que nós chamamos de, será a ponta pequena de Daniel, que Daniel viu, e dominará os povos com muita eloquência e fará guerra aos santos. Olha como será essa manifestação do anticristo. Primeiro, no campo político. E na sequência, ele se transforma num grande líder religioso. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, conforme Daniel, capítulo 7, verso 25 a 28, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Então, note aí, a importância de nós avaliarmos os juízos de Deus sobre a humanidade, a grande tribulação e a manifestação do juízo de Deus sobre a humanidade. Olha só, os juízos de Deus que virão sobre a humanidade, nós temos aí nessa imagem, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E, na sequência, acontece o primeiro dos 3 julgamentos divinos, que acontecerá. A abertura dos 7 selos. Primeiro selo, surge um cavalo branco. Esse cavalo branco, ele não é o Cristo. Ele é, na verdade, o anticristo. Surge um cavalo branco e esses cavalos, eles representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado é Jesus, mas ele aponta aqui para o anticristo que virá para seduzir as nações. Nós temos o segundo selo, que aparece um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, ele saiu, e desta vez é o segundo cavalo, que representa guerra. O sangue que será derramado na terra será em grande escala e proporção. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo e os judeus serão aconselhados a fugir para as montanhas. O terceiro selo. Como resultado da guerra, haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto. Olha só, que situação. O cavalo, o quarto selo. O quarto selo, meus amados, aparece um cavalo amarelo, simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. Olha só que situação. Então, são catástrofes após catástrofe. São os 4 cavaleiros do Apocalipse, e cada cavalo desse, cada selo desse representa uma catástrofe pior do que a outra. A visão dos mártires. A história da redenção, que é a visão dos mártires, já é o 5º selo. A história da redenção foi escrita pelo sangue dos mártires, tal como ocorreu com os planos anteriores. Assim como houve vários massacres das crianças, lá na época de Faraó, que mandou matar os meninos, e tantos outros massacres, tantos outros morticínios que aconteceram. Então, nós temos aqui a visão dos mártires. Nessa visão, o povo da nação escolhida por Deus tem sofrido martírio ao longo da sua história. A perseguição de Hitler, por exemplo, aos judeus, os reduziram a menos da quantidade de Israel quando deixou o Egito. Então, note que o 5º selo é um selo que traz essa visão panorâmica de todos aqueles que foram mártires e que morreram
em função da sua fé. O sexto selo, eclipse total, a lua fica vermelha, vê-se um grande tremor de terra, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, estrelas caem, que são os meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas são arrasados, os governadores da terra, os poderosos e os povos se escondem, clamando que os montes caiam sobre eles, por causa da ira do Cordeiro. Não se sabe quantos morrerão neste evento. Então, o sexto selo será em grandes proporções e grandes desastres acontecerão. O sétimo selo, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação, e 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipicado nas 7 trombetas. Olha só, outra ilustração muito importante aqui, e nós estamos vendo as 7 trombetas. Nas 7 trombetas, 7 anjos tocarão 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. Olha só, a vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de águas são prejudicados, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pelas catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador. Então, esses acontecimentos são fortes e terríveis e se darão certamente por conta das 7 trombetas, os 7 anjos tocando as 7 trombetas. Aí, na sequência, nós temos o terceiro dos 3 julgamentos, as 7 taças cheias da ira de Deus. Após o toque das trombetas, serão derramadas 7 taças cheias da ira de Deus, que representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. Os 144 mil selecionados entre as 12 tribos. Enquanto estiver esmagando aqueles que se recusam a se dobrar diante da estátua, ocorrerá o maior avivamento espiritual de todos os tempos. Este avivamento ocorrerá por meio dos 144 mil evangelistas judeus, bem seguros e sucedidos, assinalados e separados pelo Senhor. Então, não será só tragédias, mas haverá os 144 mil evangelistas que estarão sob o domínio do Cordeiro, e eles estarão certamente sendo evangelistas de Deus enquanto esses acontecimentos, e Deus será glorificado. As duas testemunhas são pessoas que ao mesmo tempo atrairão a atenção das pessoas que serão odiadas. Eles realizarão milagres e morrerão como somente pessoas reais podem morrer. Então, essas duas testemunhas são os verdadeiros profetas que falam por divina revelação sob a autoridade de Cristo. O dragão, no grande drama do fim dos tempos, o papel de Satanás é o de antagonista. Ele sempre será antagônico às coisas de Deus enquanto Satanás estiver em evidência trabalhando contra os santos. A besta do mar, quando o anticristo subir ao estágio global, o mundo estará aguardando para recebê-los. Alguns consideram que a besta é uma encarnação do próprio Satanás. Daniel profetizou que o príncipe é uma encarnação do próprio Satanás, ou o anticristo, viria do povo que destruiria a cidade de Jerusalém e o santuário de Deus. Meus amados, nós chegamos ao final do nosso segundo capítulo de escatologia. Esperamos que no próximo capítulo nós
chegaremos com mais informações e com mais detalhes a respeito da continuidade. E, sem dúvida alguma, nós vamos falar sobre a vinda de Cristo em glória. Então, Deus abençoe e continuemos em oração, em intercessão e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Nos aguardem, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.